quero já deixar alguns avisos, que é como eu pretendo conduzir os trabalhos aqui do Terapia em Grupo até o final deste ano e início do próximo ano. Como eu disse, esse quadro começou lá em março, né? Bem-vindo. Semanalmente a gente tem aqui alguma reflexão, uma conversa que faça revelações e provocações de modo geral. Eu pulo o primeiro final de semana de outubro também, então vamos ficar 2 finais de semana sem eu trazer aqui uma conversa na Terapia em Grupo. Outubro são 5 semanas, então eu também estou pegando essa 5ª semana, porque eu estou fazendo fechamento, estou concluindo a minha vivência, né, o curso que eu dei sobre mulheres que correm com os lobos. Então estou com uma turma local, a gente está finalizando isso agora no final do mês. Eu estou com um projeto para iniciar a exibição dos episódios do nosso segundo encontro do Coisas de Mulheres. Então eu estou com algumas demandas que eu quero me dedicar um pouco mais, então vou aproveitar essas 2 semanas que eu vou ter aí no fechamento entre este mês e o mês que vem, para equalizar essas outras atividades que eu toco por aqui. E aí, em outubro, aproveitando que tem essa sazonalidade, pelo menos aqui no Brasil, que é a comemoração dos dias das crianças, né, e tem todo um apelo, né, que isso fica reverberando na vida de todo mundo aqui, não só as crianças de fato, mas também alguns aproveitam para estimular e agregar algum tipo de relação significativa com as próprias crianças interiores. Então, nesse mês de outubro, as 4 semanas eu vou escolher. Aliás, quem quiser propor, sugerir, estou aberta a gente discutir para elencar aí, de repente, os contos de fadas mais próximos do nosso imaginário, que nós crescemos assistindo filmes, assistindo TV, desenhos animados. Então, aqueles contos mais próximos da nossa vivência, né? Cinderela, a Pequena Sereia, Pinóquio, alguns desses contos, né? Não necessariamente estes, mas esses contos mais conhecidos. Vou elencar cada final de semana de outubro para trazer esse conto, que vai ser mais fácil porque vocês já vão, né, a maioria já vai conhecer mesmo. E aí eu vou fazer uma análise, uma ampliação sobre as dinâmicas que acontecem nesses contos mais populares e mais próximos da nossa convivência, né, no dia a dia, para a gente brincar aí com essa celebração do Dia das Crianças. E em novembro eu não sei se eu vou precisar dos 4 finais de semana, mas eu preciso de mais de 2, com certeza. Eu vou picar as terapias em grupos do mês de novembro, apresentando com bastante acuidade, com bastante detalhamento, um filme chamado Minha Vida Noutra Vida. Esse filme foi o artifício que eu utilizei para poder usar como fio condutor na minha própria monografia de quando eu entreguei e fiz a minha formação em psicoterapeuta na linha junguiana. Então ele está bem destrinchado e eu quero mesmo esmiuçar ele com vocês. Eu vou deixar mais para frente a indicação de onde é que vocês podem eventualmente até assistir esse filme para poder ficar mais rico, né, para vocês fazerem essas aproximações com o histórico e enredo do filme, mas sempre com a proposta de fazer esse pensamento, esse link, trazendo uma ou outra circunstância para as nossas próprias dinâmicas e tomar, de repente, alguma atitude diferente, observar aquela circunstância de maneira diferente para a gente mesmo conseguir fazer os nossos próprios andamentos, né, significativos em nossas próprias vidas. Bom, e aí, terminando novembro, eu vou pôr o Terapia em Grupo em férias. Né? Aí é final de ano, dezembro, início de ano, janeiro, né? A gente tem toda aquela dinâmica que acontece mesmo de final e início de ano. Eu vou ficar nesse ato de algumas semanas sem o Terapia em Grupo e eu devo retomar o Terapia em Grupo depois do Carnaval. Então, provavelmente na segunda quinzena de fevereiro ou no início de março mesmo, né? Que a gente brinca que é quando começam as coisas no Brasil, pelo menos. Então, provavelmente eu retomo. Seguramente a Terapia em Grupo voltará, mas voltará só o ano que vem,
depois de novembro, né? A gente tem terapia até o fim de novembro, mas a gente entra em férias e retoma com terapia em grupo, ou no finzinho de fevereiro ou início de março, muito provavelmente vai ser início de março, e aí a gente vai desenhar como é que vai seguir essa terapia em grupo ao longo do próximo ano, vamos ver como é que isso funciona, como é que isso vai ser desenvolvido. Nesse meio tempo, né, nesse ato, eu pretendo pensar alguns pedaços das terapias em grupos que eu já fiz e está aí disponível no canal e no Instagram, que também a maioria deles está lá também, mas eu vou pegar alguns recortes para poder soltar como corte, soltar como reels, né, soltar como short aqui no YouTube, para poder pegar alguns pedacinhos, e ali aquilo certamente tem algumas coisas interessantes que também provocam reflexão, mas isso tudo demanda tempo e trabalho, que se eu estiver ainda envolvido em pesquisar temas e preparar a terapia em grupo, fica difícil. Eu que faço todas as ações aqui, então não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria. Então a gente vai adequando na maneira que dá, e isso também é muito viável, muito salutar para mim, e eu espero que de alguma maneira para vocês também. Muito bem! Então, aos próximos 2 fins de semana, nós vamos ficar off de terapia em grupo. A gente retoma lá na segunda final de semana de outubro, e seremos 4 encontros falando sobre contos infantis mais populares aqui para nós. Vou fazer uma ampliação de cada um deles. Ainda não escolhi eles, mas fico aí mesmo aberta a sugestões e a recomendações. Em novembro eu vou fazer os finais de semana do terapia em grupo com o tema que eu usei na minha monografia, que tem a ver com o fio condutor em cima de um filme chamado Minha Vida Noutra Vida, do ponto de vista da psicologia junguiana. São várias exposições, mas o cerne da minha monografia era principalmente na questão do complexo autônomo do inconsciente coletivo, que está aí na nossa revelia, interferindo e interagindo com as nossas próprias disposições. Então, fica aí já o convite para novembro, para vocês, né, a partir do filme, a gente ampliar isso e ficarmos mais atentos com as dinâmicas que acontecem do nosso lado e dentro de nós mesmos. E aí a gente entra em férias de terapia em grupo, voltando em março de 2024, mas aí tem chão, eu vou avisando para vocês, a gente vai conversando. Então já está aí mapeado, né, direcionado como é que a gente faz o encerramento desse primeiro ciclo de terapia em grupos. Aí o ano que vem a gente começa uma outra temporada da terapia em grupo e vamos seguindo. Enfim, muitíssimo obrigada. Eu amei falar sobre esse tema. Eu mesmo tô aqui toda eufórica com a primavera. Vamos fazer as plantações, preparar os terrenos, fazer as coisas que precisam ser feitas para iniciar brevemente as colheitas, os resultados desse labor que nós temos capacidade de desenvolver. Fica aqui nosso convite, nossa provocação, nosso estímulo, nosso empenho de vamos juntos no nosso Viva Vidas Vivas. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Espero vê-los em breve. Até breve. Tchau, tchau.